Tudo bem? Pessoal, eu quero pedir desculpa, eu tive um problema com a internet aqui. Gustavo, já enviei o convite para você. Boa noite, Yara. Boa noite. Bom, pessoal, eu tive um problema aqui com o celular, a live caiu, pausou, mas eu já arrumei. Então, quem está chegando, uma boa noite, Yara, boa noite, Daiane. Só estou esperando agora o Gustavo entrar. Eu já fiz o convite, tá bom, Gustavo? É só você aceitar que você daí consegue entrar. E aí a gente continua com a live. Então, para quem está entrando agora e na anterior não estava, nós estamos falando sobre percepção sistêmica e na importância e na modificação que essa visão sistêmica traz para a nossa vida. Então, não somente no olhar dentro das constelações, mas também para a gente, como uma filosofia de vida. Quando a gente trabalha com essas leis sistêmicas, né, pertencimento, ordem, equilíbrio entre dar e receber, a nossa postura perante a vida, perante os nossos relacionamentos, eles mudam. Então, o Gustavo vai continuar agora falando um pouquinho, compartilhando seu conhecimento. E, gente, essas coisas de internet acontecem, embora não foi internet. Não sei o que aconteceu, viu, Gustavo? Apareceu uma tela aqui da marca do meu celular, travou tudo. Eu tive que desligar e reiniciar. Não sei o que aconteceu. Puxa vida. Né? Acontece, é da vida, né? Só quem está exposto que passa por isso, né? Quem não quer se expor fica só olhando o trabalho, né, que as pessoas fazem aí. Mas a gente está se expondo, a gente está correndo risco, né? Quem não se expõe não corre risco. Mas, né, completando, né, voltando o raciocínio, eu estava comentando que você falou sobre as três ordens, né? As três leis que quando a gente consegue aprender isso de uma forma a compreender, a colocar isso na nossa vida, hierarquia, pertencimento e ordem, a gente consegue desenvolver essa percepção sistêmica, né? E é exatamente isso, porque, por exemplo, quando eu coloco em ordem na minha vida a lei do equilíbrio, não, da hierarquia, eu olho para os meus pais, por exemplo, e coloco eles no lugar de pais e eu apenas o filho. Então ali eu já me coloquei no meu lugar. Eu não espero mais nada além daquilo que eles podem me dar e eu também não gero expectativas sobre a mim mesmo, sobre aquilo que eu preciso fazer ou não. Eu sei que eu sou filho, eu sei quais são os meus limites como filho. Então eu vou para o meu relacionamento, para o meu casamento, e eu sei qual é o meu papel como marido. E eu sei também o que esperar da minha esposa, não só porque ela é esposa, não porque tem uma lista, né? Esposa e tem que fazer isso, o marido tem que fazer aquilo. Mas eu consigo me colocar no meu lugar e olhar para o outro como ele é, né? Tomar o outro como ele é. E assim eu vou dentro de todas as minhas relações. E também uma outra vantagem que eu vejo que tem de a gente colocar em prática esse olhar sistêmico, essa percepção sistêmica, que eu vou poder aproveitar o outro exatamente, aproveitar no sentido bom, né? Admirar o outro do jeito que ele é. Porque
quem estava com a gente aqui antes, né, sabe que a gente estava falando que percepção sistêmica também é olhar sem julgamentos, sem conhecimento, sem intenção e sem medo. Significa o quê? Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui que acontece em casa. A minha esposa, a Suzana, ela, se ela souber que eu estou falando isso numa live, ela vai me matar. Mas enfim, ela faz umas coisas assim, umas caras, sabe, uns gestos, umas coisas que eu acho muito bonito, né, que eu acho muito lindo. E eu me permito me surpreender a cada vez que ela faz alguma coisa assim. Porque ela é espontânea, isso mostra a espontaneidade dela. O que eu estou fazendo ali? Eu estou praticando isso, eu estou olhando para ela sem conhecimento, é como se fosse a primeira vez que ela fizesse uma coisa assim, né? Sem julgamentos, sem julgar se aquilo é bom ou é ruim, apenas me colocando, né, me expondo aquilo que ela é, que o outro é. Então isso faz com que eu veja a essência do outro. Eu vejo exatamente aquilo que está acontecendo, que o outro quer me comunicar na sua essência. O que uma situação, né? O que é aquela situação de verdade? Eu estou olhando para essa situação com algo é, anterior, com o julgamento anterior, aquilo como é. Então, essa percepção sistêmica me aflora também um estado de presença muito forte, um estado de estar aqui e agora, um estado de estar pronto para aquilo que vai aparecer, sem medo, né? Sem receios. Nos dá uma coragem muito maior para enfrentar os nossos desafios, porque a gente não julga aquilo que vai vir. A gente não entende que aquilo vai ser difícil. A gente só se expõe aquilo. Assim como a gente está fazendo aqui, né? Caiu a conexão, caiu, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. A gente está exposto a isso, faz parte, né? A gente não tenta evitar isso que vem. A gente vive isso que vem. A gente vive o que a vida tem para nos dar. Acho que isso também é algo bacana da visão sistêmica, da A percepção. clínica traz muito essa noção e esse entendimento que a gente não tem o controle de nada, né? A gente muda sim, a partir que a gente toma consciência de algo que está ali desorganizado, né? Que a gente tem como base as leis para observar essas desorganizações e a partir disso mudar a nossa postura. Mas o nosso controle, a gente não tem controle sobre o outro, a gente não tem controle sobre aquilo que a gente não tem consciência. Então, se eu não sei que eu estou num padrão doentio, por exemplo, se eu não entendo o porquê que isso acontece, eu também não consigo fazer diferente, mudar. Então, esse entendimento do controle, a sistêmica ela traz de diversas formas, né? E isso apazigua o nosso coração. Porque nós temos muitas pessoas, né? A gente não vai generalizar, mas muitas pessoas têm essa mania, né, de se culpar pelo que acontece, por tudo que acontece à sua volta, mesmo que não tenha ali conexão com aquilo que está acontecendo. Ela tem aquela pessoa que ela tenta controlar tudo, porque nada pode sair errado, só que nem tudo está no nosso controle. E a sistêmica, através das ordens da ajuda, através das leis mesmo, né? Ela nos mostra isso com muita amorosidade também. Exatamente, como você disse, muita amorosidade, né? Muita disposição para o outro, porque se eu estou nessa postura, né, Fernanda, eu me disponho não só a olhar para o outro e aceitar ele do jeito que ele é, mas também tomar aquilo que ele me traz, né? Aceitar aquilo como algo que vem da essência dele. E aí a gente fala, talvez, de uma noção mais profunda do dar e receber, né? Geralmente a gente fala, dar e receber é num casamento, por exemplo. Eu lavo a louça, então a minha esposa faz a janta. Não é exatamente isso, né? É eu dar aquilo que eu tenho de melhor e que talvez falte ao outro, e o outro me dá aquilo que ele tem de melhor. E nisso eu tomo isso sem exigências. Eu tomo com essa amorosidade, eu tomo com essa acolhida de que, poxa, que bom que você tem isso. Não me surpreendo e eu aceito isso. Porque eu não esperava algo diferente do que você ser aquilo que você é. E isso é algo que tu falas muito, né, Fernando? Na, nas aulas práticas, que são as vivências, tu sempre traz para a gente lá na pós. Nós, como facilitadores, como consteladores, precisamos estar sem julgamentos diante do nosso cliente.
nós precisamos esquecer um pouco esses scripts, né, dos livros que a gente lê e tudo mais, e estar sempre presente para aquilo que o nosso cliente traz, o campo dele traz, o sistema dele traz. Então, a gente vai praticando dia após dia. Né? É algo assim, é igual, eu acredito, sei lá, se exercitar, fazer um exercício físico. Né? É um exercício interno que tu tem que fazer todo dia. Gustavo, é quando a gente sai desse racional, dessa análise, a gente entra, né, na esfera da percepção sobre os movimentos que acontecem. Claro que a gente tem uma base que são as leis para observar isso aí, né? A gente sai da racionalidade, a gente sai do julgamento. É muito mais fácil a gente se relacionar com o cliente também, fazer com que ele entenda. Porque não é eu, né? Ah, eu tô com o cliente ali, eu vou apontar para ele o erro e ele vai entender. Não, ele não vai entender. Se ele não tiver uma base para entender naturalmente que o que está acontecendo ali na vida dele é um conflito que está sendo gerado. Que ele está fora de lugar na relação, por exemplo. Que ele está no lugar de mãe da mãe. Então a gente tem que ter essa base, e a base é sistêmica. Eu falo que para entender o equilíbrio, a gente tem que ter uma base para entender o que é desequilibrado, que é doentio, que é traumático. E a sistêmica, a partir do momento que você explica essas leis para um cliente, às vezes não precisa estar nem na constelação, ele vai falar, poxa, eu estou fora do meu lugar. Exatamente. A constelação, ela não acontece só ali na sessão, né? Naquele tempo que a gente está com o cliente está com a gente. Ele acontece talvez antes mesmo, quando a pessoa busca informação, e é por isso que nós aqui nos disponibilizamos, né, Fernando? Tanto eu quanto você, nas redes sociais, de trazer informação, informação, informação. Você faz vídeos muito bons, você disponibiliza vídeos muito legais e tal. Para quê? Para que o nosso cliente ou potencial cliente entenda aquilo que a gente vai mostrar quando ele fizer uma constelação com a gente. E depois ele tenha também uma base de conhecimento suficiente para ele levar aquilo que ele viu na constelação dele adiante. Né? Eu estava falando hoje com uma cliente minha que ela fez constelação e tal, mas faz acho que 1 ano mais ou menos que ela fez constelação. Olha, Gustavo, aquele tema que eu trouxe na constelação não vi melhora nenhuma. Eu estou começando a desacreditar desse negócio de constelação. E eu perguntei para ela, e qual foi a imagem que surgiu? Qual foi o emaranhado e as frases de solução? Você lembra? Ah, não lembro. A constelação tinha que resolver isso. A constelação vai te dar a clareza. Ela vai te dar um movimento interno. Mas parte de nós, quanto constelados, tomar posse dessas frases, talvez como posturas, né? Eu costumo dizer, comparar com pequenos mantras pessoais. Por exemplo, se a frase de solução. Qualquer método terapêutico, gente, não é milagroso. Então, o cliente ele vem para constelar. Vamos falar da constelação, que é o tema. O cliente ele vem para constelar, ele traz um tema. Ele olha para esse tema. Ele consegue, através da constelação, observar os desequilíbrios. Só que isso não basta. Tem um movimento que tem que acontecer depois disso. Uma autoconsciência do que está acontecendo. A constelação trouxe essa clareza. Mas o que você vai fazer a partir daí com essa informação é que daqui a 1 ano você vai olhar para mim e falar, olha, mudou minha vida. Se eu entendo, por exemplo, eu fiz uma constelação e eu percebi que eu estou como criança na minha relação. Se eu entendo que eu estou como criança e que eu preciso voltar para o meu papel de mulher e eu não volto, é minha responsabilidade. Não é a constelação, não é o terapeuta que fez a constelação, tá entendendo? Ai, Fernanda, mas nem tudo é fácil. Exatamente, nem tudo é fácil. Então, por exemplo, você fez uma constelação, você olhou para isso e você não dá conta de resolver, vai para uma terapia, procura ajuda, mas faz um movimento de transformação. Começa a interiorizar essa mudança dentro de si. Ah, mas o problema é com meu marido. Não, o problema é com os dois.
O desequilíbrio ali é responsabilidade do casal. A partir do momento que você muda a sua postura, naturalmente o seu marido vai mudar a dele. Se ele não mudar, aí tá na sua mão decidir o que é melhor para você. Mas a gente não pode falar, poxa, ele tá errado. Eu entendi a sistêmica, mas então eu tenho que mudar a postura dele. Não, você muda a sua. E o seu entendimento, às vezes, pelo que ele está fazendo, também vai mudar. Então, essa relação pode harmonizar já nesse sentido. Mas eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, a partir do momento que eu tenho consciência, que eu tenho algo que eu preciso alinhar, eu tenho consciência, eu sou responsável. E a mudança é minha. Eu não posso esperar isso do outro. Eu não posso cobrar isso do outro. A mudança é minha. Então, quando a gente fala, né, eu acho importante falar, tá, Gustavo? Essa live vai ficar gravada, outras pessoas vão ver. Essa questão da autorresponsabilidade também. Por quê? As pessoas acabam confundindo. Então, uma terapia dentro da abordagem sistêmica ou uma constelação familiar, não sou eu como constelador, o Gustavo constelador, que vai impor o que você tem que fazer. A visão, a percepção vem de você através desse processo. Só que você não pode também entender, eu não posso enfiar, né, tudo isso para você entender, eu não posso apontar o dedo para você, mas eu não vou mudar você. É muito importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam, ai, eu fiz uma constelação e eu achei que eu ia sair dali e meus problemas iriam desaparecer. Não, gente. Se fosse fácil, não é. Mesmo porque muitas vezes a gente passa por uma constelação, a gente olha para aquele tema e isso traz dores para gente. E às vezes não é mais fácil falar, ah, vou deixar isso quietinho, guardado aqui, não vou mexer nesse desespero? Claro que é. Mas é o que eu falei ontem numa postagem, Gustavo. Você tem ali um chão cheio de espinho. Você tem uma trajetória para sair desse espinho. Vai doer até você chegar no final e não ter mais espinhos. Você vai chegar lá machucado, mas você vai chegar num alívio fora dos espinhos. Mas se você ficar em pé, colocando teu peso, tudo em cima desse espinho, com o tempo, essas feridas, elas vão abrindo, elas vão abrindo, elas vão apodrecendo. O que era uma coisa pequena vai ficar crônica. Então, isso é importante entender. O que é pior? Ficar em cima dos espinhos o resto da vida, porque você tem medo de caminhar até o lugar, o chão limpo, ou você vai ficar ali nos espinhos, ou você vai percorrer, né, a trajetória e, por mais dolorido que seja, mas vai ter um resultado. Exato, né? Exato. E aí eu trago também, né, Fernanda, bem de acordo com isso, um termo que o Hellinger, né, o Bert, ele, que é o desenvolvedor da constelação familiar, que ele fala, eu sou apenas um ajudante. Só um ajudante. Eu até falei isso para uma pessoa um tempo atrás, ela, não, mas isso é diminuir demais o trabalho, dizer que é só um ajudante, né? É um constelador, então não sim, um constelador. Mas no interno eu me sinto só um ajudante. Eu sou alguém que vai ajudar a pessoa a ver alguma coisa, a abrir uma porta para a pessoa, talvez, e ela olhar. E ali a caminhada vai ser dela. Né? Ali ela que vai ter que fazer o caminho dela. E eu reforço isso que você falou, né, Fernanda? E eu indico muito, muito para clientes que chegam e dizem, olha, eu estou com dificuldade e tal coisa. Eu, por exemplo, não tenho informação como psicólogo, como terapeuta em qualquer outra área. Então eu digo, procura uma terapia, né? De preferência alguém que tenha visão sistêmica, uma psicóloga, né? Talvez a psicanálise, que tenha essa visão sistêmica coadune que vai poder te ajudar nessa tua caminhada. É importante, às vezes, a gente
Às vezes a pessoa consegue caminhar sozinha, às vezes o impacto de uma constelação, ela é tão forte para a pessoa, tão forte, que ali ela já muda uma chave e em seguida ela consegue fazer as transformações, mas isso não é a regra. A regra geralmente é eu penar um pouquinho mesmo, né? Eu ter que machucar o meu pé com um espinho, como você falou, e às vezes um acompanhamento terapêutico é interessante nesse caso também, né? Às vezes é. Também, é o que o Gustavo estava falando, é normal, né? Às vezes a gente passar por uma constelação e essa constelação ela vai trazer um monte de percepção de insight. E é normal que durante ali alguns dias a gente vai interiorizando isso aí, nós vamos mudando algumas posturas e a coisa vai, né, evoluindo. A gente consegue, né, catando as feridas. Isso pode acontecer. Mas, gente, uma coisa que é importante falar: todo mundo traz dores, todo mundo traz conflito, todo mundo traz uma mágoa, né? Não ai, é comigo. Não, não é comigo. É comigo, é com o Gustavo, é com vocês que estão vendo essa live. Todo mundo traz dores. E às vezes a gente não entende porque a gente está naquele sofrimento. E aí a gente fica remoendo aquilo lá, né? Procurando história, justificativa, e a hora que a gente vê, a gente está ali emaranhado nessa dor, a vida travou, tudo parou. Então, a constelação, ela vai trazer esse olhar. Por que que parou? Aonde foi que, né? Aonde que eu preciso olhar? O que que eu preciso mudar? Porque eu preciso sair do lugar. Porque, gente, imagina só, como que é difícil a gente viver uma vida inteira, que é uma vida, aprisionado pelas nossas dores. O tempo ele vai, né? Ele corre, ele não para. Quantas coisas que a gente deixa de viver por conta das nossas dores? Pessoas que a gente deixa de conhecer. Então, quando a gente fala percepção sistêmica, gente, é tudo isso. É uma nova forma de olhar para a vida. Exatamente, Lacerda. A constelação expõe a ferida, como tratar e tua responsabilidade. Sim, você olha para o problema através das constelações, você entende o porquê que esse problema está ali, né, interferindo na tua vida, e a partir disso, o que você vai fazer com toda essa informação, né, a postura que você vai ter após essa informação é tua responsabilidade. O maior erro das pessoas, Gustavo, é ir para uma constelação ou ir para uma terapia achando que o terapeuta vai mudar a vida dele. O Marcelo Lacerda, que comentou aqui, ele é meu amigo, né? É meu amigo e parceiro, é aqui do Sul, aqui do Rio Grande do Sul. E a gente estava conversando uma vez, Fernanda, a gente chegou à seguinte conclusão, que a constelação familiar, ela pode abrir um abismo na tua frente. No sentido que tu olha para aquilo, tu tem algo que tu não vê, talvez o tamanho do desafio que tu tem, né? Uh, tu te assusta às vezes com aquilo que aparece na tua constelação e tu pensa, como é que eu vou pular esse abismo aqui e chegar do outro lado? Mas da mesma forma, a constelação te dá uma mochila. E dentro dessa mochila, né, que acho que a figura da mochila é muito interessante porque a mochila fica atrás, né, onde ficam os nossos ancestrais, tem ali vários recursos, várias ferramentas para que tu possa montar a tua ponte, né, para ir até o outro lado. Mas as ferramentas estão aqui, os recursos estão aqui, a tua ancestralidade está aqui, os teus pais estão aqui. Estão tudo te ancorando para que tu passe para ali. Mas tu tem que pegar, escolher o recurso adequado, certo, e ir montando a tua ponte. Né? Às vezes a gente olha só para o recurso ruim, né? Eu vejo, olho para o meu pai, para minha mãe e digo, poxa, mas eu herdei só um prego. Como é que eu vou montar uma ponte só com prego?
mas tu não vasculha um pouco mais e vê que tem ali um martelo e madeira também para tu montar a tua, né? Mas tu olha só para o prego, né? Isso também tem a ver com percepção sistêmica, porque às vezes a gente está tão cego numa queixa, numa é, num, numa falta emocional, que a gente não vê os recursos que a gente tem da ancestralidade. Talvez o recurso ele não vai vir exatamente do pai ou da mãe, mas vem de um avô, vem de uma avó, de um bisavô. É interessante falar sobre isso, porque a ancestralidade, ela nos traz força. Até, né, gente, o que aconteceu de ruim na nossa infância, nosso relacionamento, porque às vezes você tem um conflito imenso, às vezes você fala, ah, mas minha mãe me batia, meu pai me espancava, eu passei fome, nossa, o que eu vou tirar de bom disso aí? Eu era maltratado pelos meus pais, vai. Porque todo esse sofrimento também te transformou em quem você é hoje. Agora olha para dentro de você e toma essa força. Aconteceu, eu não vou mudar. Mas eu tenho força, eu tô viva, eu tô aqui, eu posso fazer diferente. Tá na minha mão escolher sair dessa dor e ter uma vida mais fluida. Ah, então meu pai sempre falou que eu não sou capaz, que eu ia ser um nada. Se você acreditar nisso, mas olha para ele como um homem que erra, que traz suas dores, dá um passo para trás e entenda que nem tudo que veio até você desse pai e dessa mãe é para você. E acredite, Nem tudo. o sistema, né? Nós temos o campo mórfico aí, que nós trazemos, todo o sistema traz algo pesado. Claro, gente, olha aí quantos anos, né? Essa ancestralidade toda veio antes da gente. Quantas coisas passaram, mas também traz muita coisa boa. Porque se a gente está aqui hoje, falando, respirando, existindo, todos eles precisaram viver tudo isso para a gente estar aqui hoje. Então, é uma honra muito grande estar aqui hoje. E por isso, eu tenho que fazer algo de bom na minha vida com isso. Em honra a tudo que eles passaram de mim. Pode falar, Gustavo. Exatamente. Não, é sempre bom te ouvir, né, Fernanda? Sempre bom te ouvir, porque tu és professora, tu é mestra, né? Então, é sempre bacana te ouvir e eu só estou aqui concordando, e é verdade. Eu costumo dizer nos atendimentos para os meus clientes que cada um de nós é o projeto pronto, perfeito e acabado do nosso sistema familiar. Olhando para a nossa ancestralidade, o quanto que as pessoas sofreram, né? Poxa, eu sempre trago, né, Fernando, o meu exemplo pessoal sempre quando eu falo de constelação familiar e tal, porque foi algo que mudou muito a minha vida. Eu entrei na constelação familiar para resolver questão de relacionamento que eu tinha com meu pai. Eu tinha com ele nunca teve questão de relacionamento comigo, né? Eu que tinha com ele. Isso, para mim é óbvio hoje. Aí eu olho assim, poxa, penso em tudo que ele passou, todo o trabalho que ele teve, um cara que trabalhou desde os 10 anos de idade vendendo bala na rua e tal. Quando ele era ríspido comigo e me cobrava, ele estava dizendo para mim, olha meu filho, eu te cobro assim porque o mundo vai cobrar pior. E a gente teve depois essa conversa. Eu consegui compreender isso dele. Poxa, e olha só o favor que ele me fez. Um amor duro. Às vezes a gente falou agora há pouco, né, de amorosidade, e a gente vê a amorosidade apenas como aquela coisa do feminino que é acolhida, né? Aquela coisa de colocar no colo, dar um carinho. Tem o Mas tem o amor. amor duro, né? O amor que o Hellinger fala, o amor do pai, o amor masculino, que é aquele amor que te coloca à prova, né? Aquele amor que faz com que tu dê o teu melhor. Por quê? Porque isso é um teste para aquilo que a vida vai te dar. O amor duro exige que tu cresça, exige que tu dê o melhor de si. Né? Porque muitas vezes quem te exige, e aí é o caso, né, tô falando do meu caso em particular, eu vejo isso muito também, quem te exige sabe que tu pode dar mais. Quem te exige sabe
que tem algo dentro de ti que está atrás, talvez, de uma ferida, de algo assim, que quer te ajudar a tirar isso para fora. Às vezes, num processo terapêutico, a gente tem que se colocar no lugar desse... tanto, às vezes, né, fazer... O Hellinger, ele fala muito sobre isso, da transferência e da contra-transferência, né? Não se colocar no lugar de pai ou no lugar de mãe, mas representar o pai e a mãe do cliente para ele. E às vezes a gente tem que ser o colo que faz aquele movimento primário interrompido, né? Que a Val, ela é especialista, a Valquíria, que é a nossa colega, ela é especialista e vai falar sobre isso no congresso, né? Vai ser esse tema da Val, né? No Vai, congresso. movimento primário interrompido nas constelações familiares e na prática clínica. Que é o que a gente quer saber, essa essência, gente. Porque eu não sei, né, se o pessoal que está vendo essa live hoje já são terapeutas sistêmicos, né, já são consteladores, têm interesse. Que a gente pensou em trazer esse congresso, que é o seguinte: todo constelador ele precisa ter ferramentas e visões, né, para trabalhar esse cliente até um pouquinho depois dessa constelação, até ter essa noção para poder encaminhar, se é que ele não faz um atendimento. Mas a gente precisa entender que toda essa visão a gente pode aplicar dentro da prática, não somente da constelação. E quando a gente fala de percepção sistêmica, é importante desmistificar de onde ela veio. Porque ela não tem nada a ver com religião, ela não tem nada a ver com misticismo. É o que o Gustavo estava falando no início, que eu acho que foi da primeira live que cortou. Quando ele trouxe as constelações, ele estudou muito. E ele foi na PNL, ele foi na psicanálise, ele foi no psicodrama, na terapia primal, na teoria dos campos mórficos do Hubert Sheldrake. Então, tem uma base. Ah, não é ciência, gente. A gente tem que levar isso aí para um lado mais sério possível, porque não se trata de algo religioso. Isso é para todo mundo. Você tem uma dor, você tem um conflito, você quer olhar para isso de uma forma diferente, independente da sua religião. Você quer, independente da sua religião, toda essa percepção, toda essa noção de sistêmica, você pode utilizar para a sua vida, porque não está aí misturado com religioso. Então, se eu sou católica, eu posso trazer a constelação, a visão sistêmica para a minha vida. Se eu sou espírita, eu posso trazer. Se eu sou crente, evangélico, eu posso, porque não tem nada a ver. Isso é uma forma amorosa de você olhar para a vida, de você lidar com as situações de uma forma mais assertiva. Isso é muito importante falar, Exato. Gustavo. Muito, muito. E até ontem à noite eu estava conversando sobre isso, Fernanda, com a minha esposa. Minha esposa, ela é terapeuta, ela trabalha com outras terapias, não trabalha com constelação familiar. E a gente estava falando sobre constelação familiar, né? Sobre acreditar ou não na filosofia sistêmica, na percepção sistêmica, nas ordens do amor. E uma reflexão que eu estava tendo era o seguinte: eu gosto muito de fuçar, de estudar. Né? Eu já estudei muito sobre xamanismo, taoísmo, Vedanta, que são os textos védicos, textos antigos da Índia. Já estudei muito sobre física quântica, já estudei muito assim sobre filosofia clássica. Tal. Eu consigo ver no trabalho do Bert Hellinger, né, nessa filosofia, nesse conhecimento sistêmico, um pouco de tudo isso que os conhecimentos mais milenares, mais ancestrais e desligados de religião, por exemplo, o taoísmo não é uma religião, né? O budismo não é uma religião, não tem um deus no budismo. Cada uma dessas filosofias, eu não estou dizendo que constelação familiar é isso daí, eu só estou fazendo um paralelo, tá? Vamos deixar isso bem claro. Cada uma dessas filosofias ancestrais, né, que não estão ligadas a uma religião, a um fanatismo, a uma visão única de mundo, mas que falam do todo, né, falam de um cosmos, né, falam da humanidade. Se a gente pegar e traçar assim, coisas, tu vê um pouquinho
né, na filosofia do Heidegger de tudo isso. Ou seja, é algo que, na minha visão, a percepção sistêmica e a filosofia sistêmica são atemporais. Atemporais. A gente pode ver isso através dos tempos, através da evolução do conhecimento humano. E eu já atendi, Fernanda, clientes muçulmanos, evangélicos, católicos, ateus, agnósticos, umbandistas, e todos têm a mesma percepção. Isso trata da alma humana, independente da religião que tu tenha. A alma humana ela é una. A gente pode ter as religiões explicam a alma humana de jeitos diferentes, mas ela é uma, ela é una. Então a gente vê através da constelação familiar como a alma humana funciona interligado nas suas relações familiares, né? E com todo o contexto social e sistêmico. E essas leis sistêmicas, né, vocês podem estudar, pesquisar. Concordando ou não, acreditando ou não, elas influenciam as nossas relações. Para pensar. Se eu me coloco como criança para minha filha e inverto esse papel, faço ela cuidar de mim e eu deixo de cuidar dela. Porque eu estou presa nos meus emaranhados passados, na minha família de origem, nos meus traumas, enfim. O que vai acontecer nessa relação mãe-filho? Ela vai ter uma falta muito grande de mãe. Ela vai conseguir olhar para a vida dela? Não. Olha uma lei sistêmica atuando aí e às vezes a gente nem percebe. Não vai. Eu travo a vida dela. Sem perceber. Só com uma desordem de papel. Se eu tô na minha relação de casal e eu começo a cobrar do meu parceiro que ele mude. Se eu começo a cobrar do meu parceiro uma atenção, um carinho, por conta de uma falta que eu tenho da minha relação com meu pai. Se eu trago os meus dodóis dessa relação, por exemplo, com meu pai para a minha relação, o que vai acontecer? Eu enfraqueço a relação. Se eu excluo alguém do meu sistema, e isso, gente, não quer dizer conviver. É bem diferente. Então, eu tenho um conflito muito grande com, por exemplo, uma irmã. Não converso com a minha irmã. Ela deixa de ser minha irmã? Não. Eu posso escolher não conviver com ela porque a nossa relação causa muitos problemas, muitos conflitos. É um direito meu. Vamos dar um exemplo. Mas ela não deixa de ser minha irmã. Eu tenho que levar ela para o meu coração, independente do que for. Tá entendendo? Existe ex-pai? Existe ex-mãe? Vínculos de sangue não tem como existir ex. Se até o ex pertence, né, gente? Então. O ex pertence. O ex pertence. E, gente, ai, meu ex foi. Não, ele pertence. Ainda mais se uma vida foi gerada dessa relação. Não tem como excluir. O que nós precisamos é aprender a conviver com tudo isso. Porque conflito vai ter. Não existe relacionamento perfeito. E quando a gente traz essa visão sistêmica para as nossas relações, a gente entende isso com amor, né? E a gente consegue olhar para as outras pessoas diferente. Por exemplo, uma mãe que vem com um filho adulto. Vou dar um exemplo. E vem falar do pai. Então, vamos supor que a minha mãe vem falar mal do meu pai para mim. É, né, Naide? Vem falar mal. Eu tenho visão sistêmica, eu vou escutar, vai entrar por aqui, sair por aqui. Eu vou dar um sorriso, mas eu vou deixar com ela o que é dela e vou viver minha vida. E aí essa informação não vai me afetar. Não vai influenciar na minha vida, nas minhas ações. Eu não vou lá brigar porque a minha... Vocês estão entendendo? Então,
essa questão de lei sistêmica, gente, vocês podem usar independente da religião de cada um, independente da crença de cada um. Aqui na IPC, o Gustavo, ele está entrando, ele vai começar a dar um curso de PNL aqui, pós-graduação em PNL com a gente. A gente traz a sistêmica para as nossas relações com as nossas parcerias. E flui, né, Gustavo? E flui. Flui. Porque cada um sabe seu lugar, cada um sabe seu papel, cada um respeita o outro. Então, é uma coisa que se a gente a conhece, eu não estou falando para ninguém sair aí constelando, não, vai conhecer um pouquinho dessas leis. Pertencimento, todo mundo tem direito de pertencer na família. Hierarquia, dos mais velhos para os mais novos. Mais velhos preferência, mais velhos precedência, mais novo preferência. É simples, é olhar para frente, respeitando os que vieram antes. Dar e receber, equilíbrio de troca. Eu não dou de mais, eu não dou de menos. Eu vou fazendo na mesma medida, para ninguém ficar em dívida. Pai e mãe dão demais. Não tem como um filho dar igual para um pai e para uma mãe. Porque a vida, né? O Bert já fala isso, não tem como pagar. Então, como que eu vou retribuir tudo que meu pai e minha mãe me deu? Fazendo pelos meus filhos. Isso são leis sistêmicas. São leis que aplicamos na nossa convivência. Ai, minha irmã, não converso com ela. E ela tem 2 filhos. Eu não conheço minhas sobrinhas. Não tem problema, elas pertencem, elas existem. Tem que tomar no seu coração. Ah, eu não conheci meu pai, eu não conheci minha mãe. Eu não sei da minha história, eu fui adotada. Mas você teve um pai, irmão. Independente das escolhas que eles tiveram, eles estão ali, eles pertencem. Isso é percepção sistêmica, gente. E vai falar que isso atrapalha a vida? Vai falar que tudo isso influencia negativamente todo esse entendimento? Me desculpe. Mas olha, eu tenho 2 especializações, eu tenho 10 anos de constelação para mais, 10, 12 anos. E eu não vi uma pessoa falar que a percepção, a visão sistêmica atrapalhou a vida. Só atrapalha quando a visão é equivocada. Ou quando tem resistência, né, Fernando? Quando tem resistência. Eu já ouvi gente falar, poxa, eu fiz constelação contigo, Gustavo, saí mal. Me senti mal depois. Fiquei pesado. Por que tu? Ah, porque apareceu lá uma questão com meu pai. Eu, o quê? Certo? Né, por que tu ficou pesado assim? O que te pesou? Não, é que, tipo, tinha que aceitar ele do jeito que ele era, mas eu não aceito isso. Então isso ficou ruim para mim. Bom, não foi a constelação, foi uma postura, uma questão de postura. Mas aí, gente, por isso que eu falo que é importante. Você pega um terapeuta que trabalha com abordagem sistêmica, né, Gustavo? Não somente dentro da constelação, ele vai saber te orientar e alinhar isso com você. Exatamente. Então é uma questão de postura, né? Ou seja, a pessoa não quer mudar a postura dela. Isso foi bem explicado. Ok, a pessoa fica ciente de que ela está numa postura que, do ponto de vista sistêmico e da vida, né? Como se houvesse algo diferente. Eu acho que não tem algo diferente do que a gente olhar de forma sistêmica para as relações. É a realidade como ela é. É tomar a realidade como ela é. Né? O pai da pessoa não vai mudar. Sei lá, ele tem 60, 70, 80 anos, ele não vai mais mudar. Ou tu olha para ele e diz, sim, tu és o meu pai, talvez doeu algo que tu fizeste para mim, mas tu me deu a vida, eu tomo a vida,
te deixo com os teus problemas se a relação não é uma relação bacana, como tu estava dizendo antes, né, Fernanda? Eu me afasto, mas no meu coração tá isso apaziguado. Isso é postura. Isso é postura, não é tu ir lá e baixar a cabeça para algo que para ti não faz bem. É só aceitar o outro como ele é, principalmente pai e mãe. Aceitar pai e mãe como são. A Fernanda falou agora há pouco, né? Ao exemplo da mãe falar mal pro pai. Quer dizer, falar mal do pai para um filho. Às vezes a gente se dói e tal, mas quando a gente tem treinado essa postura de aqui eu não me meto, né? A gente tem aqui no Rio Grande do Sul uma gíria que eu uso bastante, né? Briga de cachorro grande, guaipeca não se mete. Briga de cachorro grande, vira-lata não se mete. Ah, porque o teu pai não sei o que, a tua mãe não sei o que. Isso daí é briga de Rottweiler e eu sou o caramelinho da família, né? Eu sou o vira-latinha da família, aqui no sentido de quem é grande e quem é pequeno. Nisso eu não vou me meter, né? Ah, mas eles vão brigar e vai ficar um clima ruim. Cara, clima ruim vai ficar entre eles, né? Eu, por exemplo, já vi meus pais brigar. Eu tenho 33 anos, já vi eles brigarem um monte de vezes. 5 minutos depois, eles estão reconciliados. Então, tô nem aí para isso mais. Por quê? Porque é uma coisa deles, é uma dinâmica deles. Eu dou risada hoje. Porque eu entendi isso. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, quando eu não tinha, criança até adulto, né? Quando eu não tinha essa visão, eu ficava apavorado. Eu pensei, nossa, meu mundo vai acabar. Capaz, né? Coisa dos grandes, o pequeno aqui vai olhar para a vida dele, vai olhar para frente. Então é isso que é tu introjetar uma visão sistêmica. É tu saber o teu lugar e tu saber lidar, né, com cada um do jeito que é. Se é brigão, tá tudo bem, é o jeito dele. É isso aí. Gustavo, eu acho que a gente está chegando no tempo, né? De 1 hora. Então, Eu, eu acho. Mas se deixar por mim, acho que a gente conversa aqui até de madrugada, né? é a Zoom a próxima, porque aí a gente consegue ficar mais tempo ou pelo YouTube, né? Ah, pode ser, pode ser. E, tipo, igual as nossas vivências, né? Quando a gente faz vivência, quando a gente faz a parte prática da aula da pós, a gente termina e fica, acho que 2 horas depois conversando, né? Isso é bacana. Bom, pessoal, então, só para fechar, né, Gustavo, eu quero chamar todos vocês para o nosso congresso, dia 29 de janeiro. Vai ser o dia inteiro de palestra, o que eu falei na outra live e caiu. A palestra do Gustavo, gente, ele vai falar sobre PNL nas constelações. Eu estou encantada com o conteúdo. Então, quem não se inscreveu, se inscreve no congresso e ao longo do mês a gente vai ter mais um monte de live aqui. Todo mundo que vai dar palestra no congresso vai vir para uma live para vocês conhecerem, interagirem, tirar dúvidas. Então, vamos participar aí do mês da mentalidade sistêmica que a gente abriu hoje. Se vocês querem saber um pouco mais, eu disponibilizei para vocês um link aí no Instagram, e eu vou colocar novamente nos stories, do artigo que o Gustavo escreveu, para vocês conhecerem um pouco o trabalho dele. E, gente, estamos aqui para tirar dúvidas, para interagir, então participe. Se vocês têm aí algum tema que vocês querem que a gente fale, manda mensagem que para a gente montar aqui é um palito. A gente faz mesmo, né, Gustavo? E o Gustavo ele está numa É, sequência exatamente. do Instagram dele todo dia, Gustavo. Todo dia eu tô fazendo lives de manhã. O horário é aleatório, mas eu faço lives assim de no máximo 15, 20 minutos sobre um tema determinado, alguma coisa que acontece no dia anterior e tal. Então fiquem de olho aí, né? No meu Instagram tá aí é o Gustavo Lima underline facilitador. Ali vai ter vídeo, texto, tem nos stories caixinha de pergunta, um monte de coisa. Fica de olho ali, né? Se for do seu gosto, segue a gente aí. Também fica de olho no IPC aqui, né? No Instituto, tanto no Instagram, né? Quanto no site, porque vai vir muita coisa bacana em 2022. E sinceramente, se você está chegando agora no mundo da constelação familiar, se você quer saber mais, pensou, poxa, acho que esse negócio de percepção sistêmica, de postura sistêmica é para mim. Acompanhe aqui o mês da mentalidade sistêmica no IPC, acompanhe as outras lives que vão ter, que vai ter gente muito boa, gente gabaritada mesmo, né?
no seu meio, no assunto que vai trazer. E também vem com a gente dia 29, que a gente vai ter uma maratona de um dia inteiro só com conteúdo bacana. E se você puder, vou me permitir aqui fazer um merchan, E esse mês né, Fernando? atividade sistêmica, tá? Eu montei um canal no YouTube, Fernanda Brentegani, e eu 3 vezes por semana eu tô postando vídeos sobre constelações familiares voltado para o público que quer saber mais sobre constelações, sobre a visão sistêmica. Então eu vou estar falando ali sobre diversos temas de uma forma bem clara mesmo para interagir com vocês. Então, acredito que isso vai ser importante. Quem não conhece, querer aprender um pouquinho, vai lá no meu canal do YouTube, que tem bastante coisa boa. Vai no Instagram do Gustavo, que também tem um monte de coisa. Obrigada, Enaide. A Enaide, que está aqui, também vai vir falar sobre desenho sistêmico no nosso congresso, que é uma forma maravilhosa de se trabalhar com a sistêmica. Então, gente, tem muita coisa boa por aí. E eu queria agradecer a participação de todo mundo que assistiu essa live. Mais uma vez, né? Sinto muito pelo probleminha que teve aí, mas acontece, né, Gustavo? Gente que está aí exposto tem que aprender a lidar com isso, coisas que acontecem mesmo. Mas, gente, muito obrigada por tudo. Obrigada, Gustavo, por vir aqui, né? Perder um tempinho com a gente, trazendo muito conteúdo, uma visão assim maravilhosa, que você está fazendo um trabalho muito bonito, Gustavo. Parabéns. Obrigada, Daiane. Daiane, quero te ver no congresso, hein? Daiane é minha Só aluna de vem, só vindo aí. psicóloga. Bacana. Quero te ver no congresso. Vem conhecer um pouquinho essa visão que eu tenho falado com você, que você vai amar. E é isso, então, gente. Uma boa noite. Gustavo, eu te cortei. Tem mais alguma coisa para falar? Não, não, era isso mesmo, tá? Te agradecer muito, Fernanda, né? Dizer que é uma honra fazer parte dessas iniciativas, né? Agora ser parceiro também da IPC, muito bacana. É um instituto que está sendo encabeçado por uma equipe muito bacana, você, a Raquel, então tem tudo para crescer em 2022. Eu falo mesmo para o pessoal, né? Fica de olho no IPC aqui, né? Nos cursos. Se você quer se especializar, quer trabalhar com terapias, não só constelação familiar, vai ter muita coisa, mas constelação familiar tem um lugarzinho especial no meu coração, né? Então, E vem qual com que a é gente aqui que vai ter muita coisa boa. a sua pós de PNL? Só para o pessoal saber aqui, quem tiver interesse, gente, formação em programação neurolinguística, vai ser em maio a primeira turma? Maio, isso aí, assim, maio é a primeira turma. Tá certo, então, gente, quem tiver interesse, já fica ligado que maio tem primeira turma de pós-graduação em programação neurolinguística com o Gustavo, tá certo? Uma boa noite, Estamos obrigada aí. pela participação de todos. E que dia que é a nossa próxima live? Dia 11, terça-feira, nós vamos trazer a psicóloga, a Sil Simplício, que ela vai falar sobre como construir um negócio de sucesso. Então, se você é empresário, se você é terapeuta, independente da área que você atua, gente, vem para essa live que a Sil vai trazer um conhecimento muito bacana para vocês. Tá certo? Forte abraço, boa noite e até dia 11. Tchau, pessoal. Tá?